O milionário pagou R$10.000 para levar sua empregada ao baile, e quando ela entrou, surgiu como uma verdadeira deusa, iluminando o salão. As conversas cessaram, os olhares se voltaram, e o choque que veio depois, ninguém estava preparado. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Rafael segurava o envelope de papel vergê entre os dedos, sentindo o peso do que aquilo representava. O convite para o baile anual da construtora Almeida em Farias estava ali, impresso em letras douradas sobre fundo marfim, exigindo sua presença como sócio majoritário. Ele sabia que não poderia faltar, mas a simples ideia de atravessar aquelas portas sozinho, enfrentar os olhares curiosos, as perguntas disfarçadas de gentileza, fazia seu estômago revirar. 2 anos haviam passado desde o divórcio, e ainda assim a ferida permanecia exposta, latejante sempre que alguém mencionava Lívia, sempre que percebia o silêncio constrangido quando seu nome surgia em conversas. Ele não queria piedade, mas era exatamente isso que via refletido nos rostos das pessoas, e aquilo o corroía por dentro como ferrugem em metal esquecido. A cobertura estava silenciosa naquela tarde de quinta-feira, com a brisa do mar de Boa Viagem entrando pelas janelas abertas e trazendo o cheiro de sal que ele normalmente achava reconfortante. Mas não hoje. Hoje tudo parecia pesado demais, carregado de uma expectativa que ele não sabia como preencher. Rafael largou o convite sobre a mesa de centro e caminhou até a varanda, observando o movimento da praia lá embaixo, as pessoas caminhando na orla, vivendo suas vidas comuns, alheias às complicações que ele havia criado para si mesmo. Será que era tão difícil assim simplesmente seguir em frente? Será que todo mundo carregava esse tipo de vazio, ou ele era especial nesse tipo de fracasso? O som discreto de passos descalços sobre o piso de madeira o tirou dos pensamentos. Marina atravessava a sala com um cesto de roupas limpas apoiado no quadril, os cabelos escuros presos num coque alto, o rosto concentrado enquanto dobrava uma camisa social com precisão cirúrgica. Ela trabalhava ali havia 3 anos e Rafael mal conseguia lembrar como era a casa antes dela. Marina era eficiente, discreta, quase invisível na maneira como transitava pelos ambientes, antecipando necessidades antes mesmo que ele percebesse tê-las. Ela sabia que ele preferia o café sem açúcar, que detestava meias claras com terno escuro, que nos dias ruins ele queria apenas silêncio. Era como se ela lesse os ambientes, interpretasse humores sem precisar de palavras. Rafael observou enquanto ela organizava as camisas no armário do quarto, seus movimentos econômicos e precisos. Marina nunca desperdiçava gestos, nunca falava mais do que o necessário, e talvez fosse por isso que ele se sentia confortável com sua presença. Não havia julgamento naqueles olhos castanhos quando ela o encontrava ainda de pijama ao meio-dia nos finais de semana. Não havia perguntas quando ele passava noites inteiras trancado no escritório fingindo trabalhar. Ela simplesmente existia naquele espaço, cuidando das coisas que ele não tinha energia para cuidar, mantendo algum tipo de ordem no caos silencioso que sua vida havia se tornado. Foi quando Marina passou pela mesa de centro e seus olhos pousaram no convite que Rafael percebeu a mudança sutil em sua expressão. Não era curiosidade exatamente, mas algo próximo de reconhecimento, como se ela soubesse o peso daquele pedaço de papel dourado. Ela não disse nada, apenas continuou seu caminho em direção à cozinha, mas Rafael sentiu uma pontada estranha no peito, uma espécie de constrangimento que não conseguia nomear. Era como se Marina tivesse visto algo íntimo demais, como se aquele convite expusesse mais do que deveria sobre sua solidão. Ele voltou para dentro da sala, pegou o envelope novamente e ficou ali parado, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. Poderia inventar alguma desculpa, alegar compromisso de última hora, problemas com alguma obra. Seus sócios entenderiam, ou pelo menos fingiriam entender.
Mas Rafael sabia que isso só adiaria o inevitável. Em algum momento, ele teria que aparecer em público novamente. Teria que enfrentar as pessoas, mostrar que estava bem, que tinha superado, que seguia em frente, mesmo que tudo isso fosse mentira. A voz de Marina veio da cozinha, suave, mas clara. Seu sotaque nordestino carregava as vogais de um jeito particular, alongando algumas sílabas de forma quase musical. Ela estava conversando ao telefone, e embora Rafael não conseguisse distinguir as palavras, o tom era de preocupação. Ele a ouvira falar ao telefone outras vezes, sempre aos sussurros, sempre com aquela urgência contida que indicava problemas. Marina nunca comentava sobre sua vida pessoal, nunca pedia folgas além das estabelecidas, nunca reclamava de nada. Ela simplesmente aparecia todas as manhãs às 7 em ponto e desaparecia às 5 da tarde, levando consigo qualquer vestígio de sua existência fora daquelas paredes. Rafael se perguntou, pela primeira vez em 3 anos, sobre a vida de Marina. Onde ela morava? Com quem? Tinha família, namorado, sonhos além de dobrar roupas e organizar armários? A percepção de sua própria ignorância o incomodou. Ele sempre se orgulhara de ser um bom patrão. Pagava em dia, respeitava horários, nunca exigia nada além do combinado. Mas será que isso era suficiente? Será que ele realmente via Marina como pessoa ou apenas como parte funcional de sua rotina? Quando ela voltou para a sala, Rafael notou que seus olhos estavam levemente vermelhos, como se tivesse estado prestes a chorar, mas tivesse se controlado. Marina passou direto por ele em direção ao carrinho de limpeza, mas Rafael falou antes de pensar. "Está tudo bem?" A pergunta saiu mais abrupta do que pretendia, quebrando o protocolo silencioso que mantinham há 3 anos. Marina pausou, surpresa, e levou alguns segundos para processar que ele estava falando com ela, que estava perguntando algo pessoal. "Sim, senhor. Obrigada por perguntar." A resposta veio automática, educada, fechada. Ela não queria compartilhar, e Rafael sentiu que não tinha direito de insistir. Mas algo mudara naquele momento. Uma porta minúscula havia se aberto e Rafael não conseguia mais fingir que Marina era apenas a governanta eficiente. Ela era uma pessoa com problemas próprios, com telefonemas que a faziam querer chorar, com uma vida inteira acontecendo fora daquela cobertura. E de repente, olhando para ela ali parada, com o pano de limpeza na mão, Rafael teve uma ideia completamente insana. Era impulsiva, inadequada, provavelmente errada em vários níveis, mas era também a única solução que ele conseguia vislumbrar para seus 2 problemas. O baile que ele precisava comparecer e a necessidade desesperada de não estar sozinho naquela noite. "Marina, preciso conversar com você sobre algo." Ela se virou completamente, os olhos arregalados com uma mistura de apreensão e curiosidade. Rafael raramente iniciava conversas que não fossem sobre tarefas domésticas ou instruções específicas. "Pode sentar um momento?" Ele apontou para o sofá, mas Marina hesitou, claramente desconfortável com a sugestão. Sentar na sala era algo que ela nunca fizera, uma linha invisível que separava patrão e empregada. "Por favor," Rafael insistiu, e algo no seu tom fez com que ela obedecesse, sentando-se na ponta do estofado, como se estivesse pronta para levantar a qualquer momento. Rafael permaneceu de pé, caminhando de um lado para outro, enquanto tentava organizar os pensamentos. Como explicar aquilo, sem soar completamente absurdo? Como propor o que estava prestes a propor, sem que ela pensasse que ele havia enlouquecido? Ele parou na frente da janela, de costas para Marina, e começou a falar. "Você sabe que trabalha aqui há 3 anos. Sempre foi extremamente profissional, discreta, eficiente. Eu confio em você." Marina não respondeu, apenas esperou, e Rafael podia sentir os olhos dela cravados em suas costas. "Eu tenho um compromisso daqui a 2 semanas. Um baile de gala da construtora. É obrigatório para os sócios." Ele fez uma pausa, respirou fundo. "Não quero ir sozinho." O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de implicações não ditas.
Rafael se virou para encará-la, e o que viu no rosto de Marina foi confusão genuína. Ela não estava entendendo aonde ele queria chegar, e Rafael percebeu que precisaria ser mais direto. Estou propondo um acordo comercial, puramente profissional. Ele pegou o convite da mesa e mostrou para ela. Preciso que você vá comigo a esse baile como minha acompanhante. Você ficaria lá por aproximadamente 4 horas, do início ao final do evento. Em troca, eu pagaria R$10.000. Marina piscou, processando as palavras como se elas estivessem em outro idioma. Seus lábios se abriram levemente, mas nenhum som saiu. Rafael continuou, sentindo necessidade de preencher o silêncio. Sei que parece estranho, mas é apenas uma noite. Você não precisaria fazer nada além de estar presente, conversar educadamente se alguém dirigir a palavra, dançar talvez 1 ou 2 vezes. Eu cobriria todos os custos com vestido, sapatos, salão de beleza, o que fosse necessário. Os 10.000 seriam apenas pela sua presença. Finalmente Marina encontrou sua voz, mas ela saiu trêmula, cheia de incredulidade. Senhor Rafael, eu não entendo. Por que eu? Era uma pergunta legítima, e Rafael não tinha uma resposta que não o fizesse parecer patético. Por que você já está aqui? Porque confio que você não vai criar expectativas? Porque preciso de alguém que entenda que isso é apenas uma transação e nada mais? Porque você é a única pessoa em quem confio o suficiente para fazer isso sem complicar as coisas. Ele disse finalmente, e havia verdade naquelas palavras. Marina baixou os olhos para as próprias mãos, os dedos entrelaçados no colo. Rafael podia ver o conflito acontecendo em tempo real, as engrenagens girando enquanto ela pesava prós e contras de uma proposta que era, objetivamente, absurda. R$10.000. Era mais do que ela ganhava em 4 meses trabalhando ali. Era dinheiro suficiente para resolver problemas sérios, para mudar situações desesperadas. E Rafael sabia, pela conversa ao telefone que ouvira mais cedo, pela vermelhidão nos olhos dela, que Marina tinha exatamente esse tipo de problema. Posso pensar sobre isso? A voz dela veio baixa, quase um sussurro. Rafael assentiu, aliviado por ela não ter recusado na hora. Claro, tome o tempo que precisar, mas preciso de uma resposta até amanhã, porque se você não aceitar, vou ter que encontrar outra solução. Era um prazo apertado, ele sabia, mas era também honesto. Marina se levantou do sofá, ainda processando, ainda visivelmente chocada com o que acabara de ouvir. Obrigada pela oferta, Sr. Rafael. Vou pensar com cuidado. Ela voltou para suas tarefas, mas Rafael notou que seus movimentos estavam menos precisos agora, mais mecânicos, como se seu corpo operasse no automático, enquanto sua mente estava em outro lugar completamente. Rafael voltou para a varanda, observando o mar que se estendia até o horizonte. Ele havia feito a proposta, havia colocado a ideia no mundo, e agora só restava esperar. Parte dele torcia para que Marina aceitasse, porque a alternativa era enfrentar aquele baile sozinho, expor sua solidão para todos verem. Mas outra parte, menor e mais honesta, se perguntava se ele não estava cometendo um erro terrível, se não estava cruzando uma linha que não deveria ser cruzada. Porque agora que havia realmente olhado para Marina, agora que a havia visto como pessoa e não como funcionária, Rafael percebia algo perturbador. Ela não era invisível. Nunca havia sido. Ele apenas havia escolhido não ver, e agora que via, não conseguia mais desviar o olhar. E isso, de alguma forma que ele ainda não compreendia completamente, mudava tudo. Marina não conseguiu dormir naquela noite. Deitada no colchão fino do quarto que dividia com a prima em Pina, ela fitava o teto rachado, enquanto sua mente girava em círculos intermináveis. R$10.000. O número pulsava em sua cabeça como um coração acelerado, enchendo cada pensamento, cada respiração. Era dinheiro suficiente para pagar os 3 meses atrasados da casa no sertão, cobrir as dívidas que se acumulavam desde que seu pai ficara doente, ainda sobrar um pouco para os remédios.
Era a diferença entre manter o único lugar que sua família conhecia como lar e ver tudo desmoronar. Mas aceitar aquela proposta significava entrar em um território desconhecido, atravessar uma fronteira que ela havia aprendido cuidadosamente a respeitar. Ao seu lado, Cida roncava suavemente, alheia à tempestade que acontecia na cabeça da prima. Marina invejava aquela capacidade de simplesmente desligar, de dormir mesmo quando o mundo parecia estar desabando. Ela se levantou com cuidado para não acordá-la e caminhou até a pequena sacada que dava para o beco. O ar estava pesado, carregado da umidade típica de Recife, e Marina podia ouvir o som distante de uma festa acontecendo algumas ruas abaixo. Música de forró vazava das caixas de som. Risadas ecoavam na madrugada, e ela se perguntou como era possível que a vida das outras pessoas continuasse normal, enquanto a sua parecia ter virado de cabeça para baixo. 4 horas. Era só isso que Rafael pedia. 4 horas vestida de outra pessoa, fingindo ser alguém que pertencia àquele mundo de lustres de cristal e tapetes persas. Marina já havia visto as fotos dos eventos anteriores nas revistas, que às vezes folheava na cobertura enquanto esperava a máquina de lavar terminar o ciclo. Mulheres deslumbrantes em vestidos que custavam mais do que ela ganhava em 1 ano. Homens de smoking conversando sobre negócios milionários como quem discute o clima. Como ela, uma menina do interior que mal terminara o ensino médio, poderia circular entre essas pessoas sem parecer completamente deslocada. Mas então, Marina pensou no rosto de sua mãe na última ligação, na voz cansada dizendo que o banco estava ameaçando tomar a casa. Pensou no pai acamado, nos remédios que precisavam comprar, mas nunca tinham dinheiro suficiente. Pensou em como tinha vindo para Recife há 5 anos com a promessa de mandar dinheiro todo mês, de ser a salvação da família, e em como estava falhando miseravelmente nessa missão. 10 mil reais não eram apenas dinheiro. Eram tempo, eram dignidade. Eram a chance de finalmente respirar sem sentir o peso da culpa esmagando seu peito. Quando o sol começou a clarear o horizonte, Marina já havia tomado sua decisão. Ela tomaria banho, vestiria o uniforme limpo que havia passado na noite anterior, pegaria os 2 ônibus até Boa Viagem e diria sim. Diria sim, porque não tinha escolha, porque o orgulho não pagava contas, porque às vezes a vida empurrava você para lugares que você nunca imaginou ir, e tudo que restava era seguir em frente e torcer para sair ilesa do outro lado. Rafael estava na varanda quando ela chegou, ainda de roupão, uma xícara de café fumegante entre as mãos. Ele não havia dormido bem também. Ela percebeu pelas olheiras fundas, pelo jeito como seus ombros pareciam carregar um peso invisível. Quando Marina entrou na sala e depositou a bolsa no gancho atrás da porta, Rafael se virou e seus olhos se encontraram. Ele não disse nada, apenas esperou, e Marina entendeu que aquele era o momento. Não havia como adiar mais, não havia como fingir que a conversa do dia anterior não havia acontecido. Eu aceito. As palavras saíram firmes, mais firmes do que Marina esperava. Rafael piscou, surpreso talvez pela rapidez da resposta, pela ausência de hesitação na voz dela. Ele colocou a xícara sobre a mesa lateral e caminhou até onde ela estava, mantendo uma distância respeitosa, mas ainda assim mais próxima do que normalmente ficavam. Tem certeza? A pergunta veio suave, quase gentil, e Marina assentiu. Sim, mas preciso deixar claro algumas coisas. Rafael arqueou uma sobrancelha, indicando que estava ouvindo. Isso é um trabalho, um acordo profissional. Nada além disso. Ela manteve os olhos fixos nos dele, precisando que ficasse absolutamente claro. Concordo completamente. Rafael respondeu sem hesitar. É exatamente assim que vejo também. Marina sentiu um alívio estranho com a confirmação. Parte dela temia que houvesse alguma expectativa escondida, alguma insinuação que ela teria que lhe dar mais tarde.
Mas a expressão de Rafael era sincera, quase aliviada também, como se estivesse grato por ela estabelecer aquelas fronteiras. Então vamos precisar planejar, ele continuou, pegando um bloco de notas da mesa. O baile é daqui a 12 dias. Vamos precisar encontrar um vestido, marcar salão, ensaiar alguns passos de dança, talvez. Marina sentiu o estômago revirar com a menção de dança, mas manteve a expressão neutra. Não sei dançar, admitiu. Rafael deu de ombros. Eu também não sou exatamente Fred Astaire. Se precisarmos, contratamos alguém para dar umas aulas básicas, nada muito elaborado. Eles passaram a manhã seguinte organizando os detalhes práticos. Rafael ligou para uma personal stylist que ele conhecia, marcou o horário em uma boutique no Rio Mar para o dia seguinte. Marina ouviu tudo com uma sensação crescente de irrealidade, como se estivesse assistindo à vida de outra pessoa. Quando Rafael desligou o telefone e anunciou que no sábado pela manhã iriam escolher o vestido, ela apenas assentiu, incapaz de processar completamente o que estava acontecendo. Ela, Marina Santos, nascida em uma cidade de 3.000 habitantes no interior de Pernambuco, iria a uma boutique de luxo escolher um vestido para um baile de gala. Era tão absurdo que quase dava vontade de rir. Durante os dias que se seguiram, a dinâmica entre eles mudou de forma sutil, mas perceptível. Rafael começou a falar mais, a compartilhar pequenos detalhes sobre o evento, sobre as pessoas que estariam lá. Meu sócio, Fernando, é casado com Beatriz. Ela é do tipo que adora fofoca, então prepare-se para perguntas pessoais disfarçadas de interesse genuíno. Marina absorvia tudo, mentalizando rostos e nomes, preparando-se como quem estuda para uma prova importante. Rafael parecia apreciar sua dedicação, a seriedade com que ela encarava o acordo. Você está levando isso mais a sério do que eu imaginei, ele comentou certa tarde, observando-a anotar detalhes em um caderno pequeno. 10.000 reais são muito dinheiro. Marina respondeu simplesmente. Quero fazer por merecer. No sábado, quando entraram na boutique com suas vitrines reluzentes e manequins elegantes, Marina sentiu o impulso de voltar correndo para o carro. Tudo ali gritava riqueza, desde o perfume caro que impregnava o ar até o tapete felpudo sob seus pés. A vendedora, uma mulher alta de cabelos platinados, avaliou Marina da cabeça aos pés com um olhar que beirava o desprezo. Podemos ajudar? O tom deixava claro que ela duvidava que pudessem pagar por qualquer coisa ali dentro. Rafael se adiantou, sua voz adquirindo aquele tom de autoridade que Marina reconhecia das ligações de negócios. Temos horário marcado com Suzana, Rafael Almeida. A mudança na postura da vendedora foi instantânea. O desprezo deu lugar a um sorriso profissional, obsequioso demais para ser genuíno. Claro, senhor Almeida, Suzana já está esperando na sala VIP. Elas foram guiadas por um corredor até uma sala privativa onde uma mulher de meia idade, elegante e de sorriso caloroso, as aguardava. Rafael, querido, quanto tempo! Suzana o cumprimentou com beijos no rosto antes de voltar sua atenção para Marina. E você deve ser a acompanhante especial. É um prazer. Não havia julgamento em sua voz. Apenas curiosidade gentil, e Marina sentiu os ombros relaxarem um pouco. O que se seguiu foi uma experiência surreal. Suzana trouxe vestido após vestido, cada um mais deslumbrante que o anterior. Marina experimentou azuis profundos, vermelhos vibrantes, pretos clássicos. Cada vez que saía do provador, encontrava Rafael sentado em uma poltrona de veludo, observando com atenção. Ele descartava alguns com um simples movimento de cabeça. Pedia para ver outros de ângulos diferentes. Não era invasivo, mas também não era indiferente, e Marina não sabia bem como se sentir sobre aquela atenção. Foi quando ela vestiu o último modelo que algo mudou. O vestido era de um dourado suave, quase champanhe, com caimento fluido que acentuava sua silhueta sem ser vulgar.
As alças finas deixavam os ombros à mostra e o tecido parecia capturar a luz de forma quase mágica. Marina olhou para seu reflexo no espelho e não reconheceu a mulher que olhava de volta. Aquela não era a governanta de cabelos presos e mãos calejadas. Aquela era alguém que poderia pertencer àquele mundo de cristal e seda. Quando saiu do provador, Rafael estava mexendo no celular, distraído. Mas quando levantou os olhos e a viu, ele congelou. O telefone quase escorregou de sua mão, e por um momento longo demais para ser confortável, ele apenas ficou ali, olhando para ela com uma expressão que Marina não conseguia decifrar. Não era o olhar clínico de antes, avaliando se o vestido servia ou não. Era algo diferente, mais profundo, quase vulnerável. Ele disse finalmente, a voz saindo mais rouca do que o normal. Definitivamente esse. Susana sorriu satisfeita. Eu sabia que esse seria perfeito. Vocês fazem um casal lindíssimo. A palavra casal pairou no ar entre eles, estranha e pesada. Marina abriu a boca para corrigir, para deixar claro que não era um casal, que aquilo era apenas negócio. Mas Rafael falou primeiro. Obrigado, Susana. Vamos levar esse. Ele não corrigiu, não explicou. E Marina não sabia se aquilo a incomodava ou aliviava. Talvez fosse mais fácil deixar as pessoas pensarem o que quisessem. Talvez fosse menos complicado do que explicar a verdade. Enquanto voltavam para o carro, Marina carregando a sacola gigante com o vestido embalado em papel de seda, Rafael estava estranhamente silencioso. Ela o observou de soslaio, notando a tensão em sua mandíbula, o jeito como seus dedos tamborilavam no volante. Algo havia mudado naquela boutique, alguma linha invisível havia sido atravessada. Marina sentiu um frio na barriga, uma apreensão que não conseguia nomear. Ela havia aceitado aquele acordo pensando que seria simples, direto, transacional. Mas agora, olhando para Rafael dirigindo em silêncio ao seu lado, Marina começava a perceber que talvez tivesse subestimado o quanto 4 horas poderiam mudar tudo. E o mais assustador era que nem sequer haviam chegado ao baile ainda. Marina estava na cozinha preparando o almoço quando o telefone tocou. Ela reconheceu o número antes mesmo de atender e seu estômago se apertou da forma como sempre acontecia quando via aqueles dígitos na tela. Era Joana, sua irmã mais velha, e ligações de Joana nunca traziam boas notícias. Marina limpou as mãos no avental e atendeu, afastando-se para o corredor de serviço, onde sua voz não chegaria até a sala onde Rafael trabalhava. Alô? Sua voz saiu cautelosa, preparada para o pior. Marina, graças a Deus você atendeu. A voz de Joana estava tensa, carregada daquela exaustão que vinha de noite sem dormir e preocupações que nunca cessavam. O que aconteceu? Marina perguntou, embora parte dela não quisesse saber. Pai piorou. A febre não baixa há 2 dias e o médico disse que precisa de exames que o posto não faz. Tem que ir para Caruaru e você sabe que a gente não tem como pagar transporte, quanto mais os exames. Marina fechou os olhos, apoiando a testa contra a parede fria. Sempre a mesma história, sempre a mesma sensação de estar se afogando em problemas que ela não conseguia resolver rápido o suficiente. Quanto? Ela perguntou, embora soubesse que qualquer valor seria demais para o que tinha na conta. 300 só do transporte, ida e volta, os exames o médico estimou em uns 500. Marina, eu não sei mais o que fazer. Mãe chora todo dia e eu... A voz de Joana falhou, e Marina ouviu o soluço abafado do outro lado da linha. Sua irmã, que sempre fora a forte, a que segurava a família nas costas, enquanto Marina estava longe tentando ganhar dinheiro suficiente para ajudar, estava desmoronando. Eu vou dar um jeito, Marina disse, tentando injetar uma convicção que não sentia na voz. Juro que vou dar um jeito, aguenta mais um pouco. Quando desligou, Marina ficou ali parada no corredor, as pernas tremendo, o peito apertado demais para respirar direito. R$800. Era quase todo o seu salário do mês, e ela ainda tinha aluguel para pagar, alimentação, passagem de ônibus. Não dava.
Simplesmente não dava. E foi nesse momento que a realidade do acordo com Rafael se materializou de forma concreta. 10 mil reais. Em menos de 2 semanas, ela teria 10 mil reais. Poderia pagar os exames do pai, quitar os atrasos da casa, comprar os remédios, ainda sobrar dinheiro para emergências futuras. Aquelas 4 horas no baile eram literalmente a diferença entre ver seu pai ter chance de tratamento adequado ou assistir ele definhar porque não havia dinheiro suficiente. Marina voltou para a cozinha e terminou de preparar o almoço no automático, seus pensamentos distantes, girando em torno da família que ela mal via, mas carregava nas costas todos os dias. Ela tinha 19 anos quando veio para Recife, cheia de sonhos tolos sobre fazer faculdade, construir uma vida melhor. Mas a realidade se impôs rápido, e os sonhos foram substituídos por turnos duplos, economias microscópicas, telefonemas desesperados que sempre pediam mais do que ela tinha para dar. Marina não se arrependia exatamente, mas às vezes, em momentos como aquele, ela se perguntava como seria ter uma vida que fosse só sua, onde as escolhas não dependessem sempre do que sua família precisava. Rafael apareceu na cozinha pouco depois do meio-dia, como sempre fazia, atraído pelo cheiro da comida. Marina havia preparado baião de 2 do jeito que ele gostava, com bastante queijo coalho e um toque de coentro fresco. Era uma das poucas coisas do Nordeste que Rafael apreciava sem reservas, e Marina havia aprendido a fazer exatamente como sua mãe ensinara. "Está com uma cara ótima", Rafael comentou, servindo-se generosamente. Foi só quando ele já estava sentado à mesa que percebeu o rosto de Marina. Aconteceu alguma coisa? Marina hesitou. Eles haviam estabelecido fronteiras claras, profissionalismo acima de tudo, mas talvez fosse exatamente por isso que ela sentiu que podia ser honesta. "Meu pai está doente. Precisa de exames que a gente não consegue pagar." As palavras saíram simples, diretas, sem drama. Rafael parou de comer, o garfo suspenso no ar. "Sinto muito." "É grave." Marina deu de ombros, tentando parecer mais despreocupada do que estava. "Não sei ainda. Por isso os exames." Rafael ficou em silêncio por um momento, como se estivesse pesando algo. "Posso adiantar parte do pagamento se ajudar. Você não precisa esperar até depois do baile." A oferta pegou Marina completamente de surpresa. Ela havia esperado simpatia educada, talvez um conselho vago sobre procurar ajuda em algum lugar, mas não aquilo. Não uma solução prática e imediata. "Eu não posso aceitar", ela disse automaticamente, embora cada fibra do seu ser gritasse para dizer sim. "Por que não?" Rafael perguntou, genuinamente confuso. "Você vai trabalhar, vai ganhar o dinheiro, estou apenas adiantando." Marina balançou a cabeça. "E se algo acontecer? Se eu não conseguir ir ao baile, se ficar doente, se houver uma emergência? Eu ficaria devendo." Rafael a encarou por um longo momento e havia algo novo naquele olhar, algo que Marina não conseguia identificar. "Marina, eu confio em você. Se precisar do dinheiro agora, pode pegar." Era a segunda vez em poucos dias que ele usava aquela palavra, confiança. Como se fosse simples assim, como se confiança fosse algo que se dava facilmente, sem medo das consequências. Marina não sabia viver nesse mundo onde as coisas eram fáceis, onde problemas podiam ser resolvidos com um adiantamento, onde pessoas simplesmente ajudavam porque podiam. "Obrigada", ela disse finalmente, a voz embargada. "Mas vou esperar. Minha irmã vai dar um jeito por enquanto." Era mentira, mas era uma mentira necessária. Marina precisava manter algum controle, alguma dignidade. Se começasse a aceitar adiantamentos, favores, gentilezas que não fossem estritamente parte do acordo, a linha entre patrão e empregada ficaria ainda mais borrada do que já estava ficando. Naquela noite, Marina ligou para Joana e mentiu dizendo que havia conseguido um dinheiro emprestado com a prima. Disse para levar o pai aos exames, que na semana seguinte mandaria tudo pelo banco.
Joana chorou de alívio do outro lado da linha e Marina sentiu um nó na garganta ao ouvir a gratidão desesperada na voz da irmã. Você é nossa salvação, Marina. Não sei o que a gente faria sem você. As palavras deveriam ter trazido conforto, mas só fizeram o peso nos ombros de Marina aumentar. Ser a salvação de alguém era uma responsabilidade grande demais, especialmente quando você própria estava apenas tentando não se afogar. Os dias que antecederam o baile se tornaram uma contagem regressiva estranha. Rafael começou a chegar mais cedo do trabalho e Marina notou que ele arranjava desculpas para estar na cozinha enquanto ela preparava o jantar. Ele falava sobre o dia, sobre reuniões tediosas e clientes difíceis, e Marina se pegava respondendo, compartilhando pequenas histórias sobre o mercado onde comprava os ingredientes, sobre a senhora que vendia ervas frescas e sempre lhe dava um raminho extra de hortelã. Eram conversas banais, superficiais, mas havia uma intimidade crescente naqueles momentos que Marina não sabia bem como lidar. Uma tarde, enquanto passava as camisas de Rafael, ela percebeu uma foto emoldurada que nunca havia reparado antes. Estava na prateleira mais alta da estante, quase escondida atrás de livros de arquitetura. Marina não deveria ter pegado, deveria ter respeitado a privacidade, mas sua curiosidade falou mais alto. Na foto, Rafael estava mais jovem, talvez uns 5 anos atrás, sorrindo de um jeito que Marina nunca o vira sorrir. Ao seu lado, uma mulher loira de olhos claros, linda de forma quase artificial, se agarrava ao seu braço com possessividade óbvia. Marina não precisava perguntar para saber quem era. Lívia, a ex-esposa. A razão pela qual Rafael evitava eventos sociais. A ferida que ainda não havia cicatrizado. Você pode colocar isso de volta. A voz de Rafael veio da porta, fazendo Marina pular de susto. Ela não o havia ouvido chegar, e agora ele estava ali, parado na entrada do escritório com uma expressão indecifável. Marina devolveu a foto rapidamente à prateleira, as bochechas queimando de vergonha. Desculpe, eu não devia ter mexido. Rafael entrou no cômodo, pegou a foto e ficou olhando para ela por um momento antes de guardá-la dentro da gaveta da escrivaninha. Foi há muito tempo, ele disse, mais para si mesmo do que para Marina. Parecia que seria para sempre, mas acabou sendo apenas um capítulo. Marina não sabia o que dizer, então ficou em silêncio, esperando. Rafael se sentou na poltrona de couro, esfregando o rosto com as mãos. Ela me traiu com meu melhor amigo. Clichê, não é? Descobri da pior forma possível, voltando mais cedo de uma viagem e encontrando os dois na minha própria cama. Ele riu, mas não havia humor naquele som, apenas amargura. O pior não foi a traição. Foi perceber que provavelmente eu já sabia no fundo, mas era mais fácil fingir que estava tudo bem do que enfrentar a verdade. Marina sentiu o peito apertar com a dor crua na voz dele. Ela conhecia aquele tipo de fingimento, aquela capacidade de olhar para o próprio desastre e decidir ignorá-lo, porque a alternativa era desmoronar. Por que está me contando isso? Marina perguntou suavemente. Rafael levantou os olhos para ela, e havia uma vulnerabilidade ali que Marina não esperava. Porque você me perguntou por que escolhi você para ir comigo ao baile. E acho que a resposta verdadeira é que você é a única pessoa que não me olha com pena. Você não sabe detalhes da minha vida, não faz parte dos círculos sociais onde todo mundo conhece todo mundo e finge que não sabe dos seus fracassos. Ele fez uma pausa. Com você, eu posso ser apenas Rafael. Não o coitado que foi traído, não o sócio bem-sucedido que precisa manter as aparências. Apenas eu. Marina entendeu então o peso do que ele estava dizendo. Não era sobre ter uma acompanhante para o baile. Era sobre ter alguém que não o julgava, que não carregava preconceitos sobre quem ele era ou deveria ser. E, de certa forma, era o mesmo para ela. Com Rafael, Marina não precisava ser a salvadora da família, a filha que carregava o peso de todos nas costas.
Ela podia ser apenas Marina, a mulher que gostava de cozinhar e ler romances baratos nas horas vagas, que sonhava com coisas pequenas como ter uma cozinha só sua um dia. Eu entendo, ela disse finalmente, e havia verdade absoluta naquelas duas palavras. Rafael sorriu, daquele jeito pequeno e genuíno que Marina estava começando a reconhecer como raro. Eu sei que entende, por isso confio em você. E ali estava aquela palavra de novo, pairando entre eles como uma promessa ou talvez um presságio. Confiança, a coisa mais perigosa de se dar e receber, porque uma vez estabelecida, não havia mais como voltar atrás e fingir que era apenas um acordo comercial. Eles haviam cruzado alguma linha invisível e ambos sabiam disso, mesmo que nenhum dos dois estivesse pronto para admitir em voz alta. Na manhã seguinte, Marina acordou com a sensação estranha de que algo fundamental havia mudado. Não conseguia nomear exatamente o que, mas era como se o ar na cobertura estivesse diferente, carregado de uma expectativa que não existia antes. Ela preparou o café como sempre fazia, moeu os grãos na medida exata que Rafael preferia, separou o pão francês ainda quente que havia comprado na padaria da esquina. Mas quando ele apareceu na cozinha, descalço e com o cabelo ainda bagunçado do sono, Marina sentiu seu estômago dar um nó inexplicável. Era Rafael, o mesmo Rafael de sempre. Então por que de repente ela estava notando detalhes que nunca havia reparado? O jeito como ele esfregava os olhos antes de tomar o primeiro gole de café, a pequena cicatriz na sobrancelha esquerda, a forma como seus ombros relaxavam quando ele se sentava à mesa. "Bom dia", ele disse, e sua voz estava mais suave do que o usual, quase tímida. Marina respondeu com um aceno de cabeça, não confiando na própria voz. A conversa do dia anterior ainda ecoava em sua mente. As palavras de Rafael sobre precisar de alguém que o visse apenas como ele mesmo, sem julgamentos ou expectativas. Era muita responsabilidade, Marina pensou enquanto untava manteiga no pão. Ser a pessoa na qual alguém confia de verdade, ser o porto seguro onde alguém pode ser vulnerável. Ela não tinha certeza se estava pronta para isso, especialmente considerando que em pouco mais de uma semana tudo terminaria. O baile aconteceria, ela receberia o dinheiro e a vida voltaria ao normal. Rafael continuaria sendo seu patrão. Ela continuaria sendo sua governanta e aquele momento estranho de intimidade seria apenas uma lembrança esquisita que ambos fingiriam não ter acontecido. Mas algo no fundo do peito de Marina doía com essa perspectiva, uma pontada que ela se recusava a examinar muito de perto. Era perigoso demais, deixaria escapar verdades que ela não estava preparada para enfrentar. Então Marina fez o que sempre fazia quando as coisas ficavam complicadas demais. Mergulhou no trabalho, limpou a casa com mais vigor do que o necessário, organizou armários que já estavam perfeitamente organizados, trocou a roupa de cama mesmo não sendo dia. Manteve-se ocupada, manteve as mãos em movimento, porque mãos ocupadas significavam mente ocupada. E uma mente ocupada não tinha tempo para pensar em coisas impossíveis. Rafael saiu para o escritório logo após o café, mas voltou no meio da tarde trazendo uma sacola que ele depositou sobre o sofá. "Para você", ele disse simplesmente, e quando Marina olhou dentro, encontrou sapatos. Eram de salto médio, dourados para combinar com o vestido, delicados, mas não exagerados. Marina pegou um deles, sentindo o peso do couro macio, o brilho sutil sob a luz. "Você não precisava", ela começou, mas Rafael a interrompeu. "Preciso que você esteja confortável. Vai ser uma noite longa." Havia algo mais naquelas palavras, uma preocupação que ia além do aspecto prático. Rafael estava genuinamente preocupado com seu bem-estar, e isso era território novo para Marina. Ela estava acostumada a cuidar, não a ser cuidada. "Obrigada", ela disse, e dessa vez permitiu que a gratidão transparecesse na voz. Rafael deu de ombros, como se não fosse grande coisa,
Mas Marina viu o leve rubor em suas bochechas antes dele se virar e desaparecer no escritório. Ela ficou ali parada com o sapato na mão, tentando entender o turbilhão de emoções que se revoltavam dentro dela. Isso não era normal. Patrões não compravam sapatos para empregadas com esse tipo de cuidado. Não ficavam corados com agradecimentos simples. E empregadas, definitivamente, não deveriam sentir borboletas no estômago por causa de gestos pequenos assim. Naquela noite, Marina experimentou os sapatos em casa, andando pelo quartinho que dividia com Cida, testando o equilíbrio. Ela não estava acostumada com saltos, passava os dias de tênis ou chinelo, e a sensação de estar alguns centímetros mais alta era estranhamente libertadora. Para que tudo isso? Cida perguntou da cama, os olhos brilhando de curiosidade. Marina havia contado sobre o baile, mas omitiu os detalhes mais complicados. Reduziu tudo a uma oportunidade de trabalho bem remunerada. Só quero estar preparada, Marina respondeu, praticando uma pose que havia visto em revistas. Uma mão no quadril, o queixo levemente erguido. Cida riu, atirando um travesseiro nela. Você está diferente. Tem algo que você não está me contando? Marina sentou-se na cama ao lado da prima, tirando os sapatos com cuidado. É só um trabalho, Cida, nada demais. Mas mesmo enquanto dizia isso, Marina sabia que era mentira. Havia alguma coisa acontecendo, algo que ela não conseguia ou não queria nomear. Talvez fosse apenas a excitação de fazer algo diferente, de sair da rotina que havia se tornado tão previsível. Ou talvez fosse algo mais profundo, mais perigoso. Cida a estudou por um longo momento, como se pudesse ler os pensamentos que Marina se esforçava tanto para esconder. Só tome cuidado, tá? Esse mundo não é nosso. É fácil se perder quando você entra em lugares que não foram feitos para gente como nós. As palavras da prima ecoaram na cabeça de Marina enquanto ela tentava dormir. Cida tinha razão, claro. Aquele mundo de vestidos de grife e bailes de gala não era o dela. Era temporário, uma fantasia que duraria apenas algumas horas antes de Marina voltar para sua realidade de ônibus lotados e salário apertado. Mas e se, apenas por uma noite, ela pudesse fingir? E se pudesse acreditar que pertencia àquele lugar, que merecia estar ali ao lado de Rafael, não como empregada contratada, mas como alguém que tinha valor próprio? A ideia era ao mesmo tempo empolgante e aterrorizante. E Marina não sabia qual desses sentimentos deveria prevalecer. Os próximos dias passaram em uma névoa estranha. Rafael contratou uma professora de dança que apareceu na cobertura 3 vezes para ensinar os passos básicos de valsa. Marina se sentiu ridícula no começo, pisando nos próprios pés, rígida demais, pensando demais em cada movimento. Mas Rafael estava tão desajeitado quanto ela, rindo das próprias trapalhadas, de uma forma que Marina nunca o havia visto rir antes. A professora, uma senhora elegante chamada Heloísa, era paciente, mas firme. Vocês precisam se olhar, ela instruía, posicionando a mão de Marina no ombro de Rafael. A dança é sobre conexão. Não importa se vocês sabem os passos, importa se conseguem se mover juntos. Mover juntos. Marina repetia essas palavras mentalmente enquanto tentava seguir a liderança de Rafael. Ele era surpreendentemente gentil, sua mão firme, mas não controladora nas costas dela, guiando-a com pequenos toques que Marina sentia através do tecido da blusa. Quando seus olhos se encontravam, Marina via ali a mesma vulnerabilidade que percebera no dia em que ele contara sobre Lívia. Era como se naqueles momentos, dançando desajeitadamente pela sala enquanto Heloísa corrigia suas posturas, eles estivessem se despindo de todas as camadas de proteção que normalmente mantinham. Não eram patrão e empregada. Eram apenas 2 pessoas tentando descobrir como se mover juntas sem tropeçar. Depois da 3ª aula, Heloísa declarou que eles estavam prontos o suficiente. Não vão ganhar nenhuma competição, ela disse com um sorriso, mas vão conseguir circular pelo salão sem desastre.
Quando ela foi embora, Rafael serviu 2 copos de vinho, oferecendo um para Marina. Ela hesitou apenas por um segundo antes de aceitar. Eles se sentaram na varanda, observando o sol se pôr sobre o mar, e pela primeira vez, Marina se permitiu relaxar completamente na presença dele. O vinho era bom, suave, mas encorpado, e Marina sentiu o calor se espalhando pelo corpo, dissolvendo as últimas resistências que ainda mantinha erguidas. "Você está com medo?" Rafael perguntou de repente, sua voz baixa, quase hesitante. Marina pensou antes de responder, porque sabia que essa era uma daquelas perguntas que exigiam honestidade. "Sim", ela admitiu. "Tenho medo de fazer algo errado, de envergonhar você, de não saber me comportar." Ela fez uma pausa, tomando coragem para o resto. "E tenho medo de gostar demais, de me acostumar com algo que não é real, que vai acabar." Rafael ficou em silêncio por tanto tempo que Marina pensou que talvez tivesse dito demais, que tivesse cruzado alguma linha que não deveria ter cruzado. Mas então ele falou, e sua voz estava carregada de uma emoção que Marina não conseguia identificar completamente. "Eu também tenho medo disso, de me acostumar com você por perto de um jeito que não é apenas profissional. De começar a esperar por momentos como esse, onde posso apenas ser eu mesmo sem máscaras ou pretensões." Ele se virou para olhá-la de frente, e havia algo nos seus olhos que fez o coração de Marina acelerar. "Você me faz lembrar que existe mais na vida do que contratos e reuniões. Me faz querer coisas que eu achei que não queria mais." A confissão pairou entre eles, pesada e vulnerável. E Marina não sabia o que fazer com ela. Parte dela queria se levantar, colocar distância física entre eles, lembrar Rafael dos limites que haviam estabelecido. Mas outra parte, maior e mais insistente, queria ficar exatamente onde estava, queria ouvir mais, queria entender o que aquelas palavras significavam. "Rafael", ela começou, mas não sabia como terminar a frase. Ele balançou a cabeça como se entendesse. "Desculpe, não devia ter dito nada. É o vinho, o cansaço." Mas ambos sabiam que não era isso. Era algo real, palpável, crescendo entre eles como uma planta que ninguém havia plantado, mas que insistia em brotar mesmo assim. Marina terminou seu vinho em um gole longo, precisando da coragem líquida para dizer o que precisava ser dito. "Não se desculpe, só vamos tomar cuidado, certo? Nenhum de nós pode se dar ao luxo de complicar as coisas." Rafael assentiu, mas havia uma tristeza em seu olhar que espelhava exatamente o que Marina sentia por dentro. Eles estavam tomando cuidado, sendo responsáveis, fazendo o que era certo, então por que parecia tão errado? A semana seguinte se arrastou e voou ao mesmo tempo. Faltavam apenas 4 dias para o baile quando Marina foi ao salão de beleza que Rafael havia agendado. Foi mimada de formas que nunca havia experimentado. As unhas feitas com esmalte discreto mais caro, os cabelos cortados e tratados até brilharem, sobrancelhas desenhadas por mãos experientes. Quando olhou para o espelho no final, Marina quase não reconheceu a mulher que olhava de volta. Ela ainda era ela mesma, mas havia algo diferente, uma confiança nova na postura, um brilho nos olhos que não estava ali antes. Talvez Cida estivesse errada. Talvez aquele mundo pudesse ser dela, mesmo que apenas por uma noite. E talvez, apenas talvez, o que estava crescendo entre ela e Rafael não precisasse terminar quando o relógio batesse meia-noite. A campainha tocou numa tarde de sexta, 2 dias antes do baile. Marina estava na lavanderia, organizando as toalhas, quando ouviu o som ecoar pela cobertura. Rafael estava no escritório em uma videochamada importante, e ela sabia que ele detestava ser interrompido nesses momentos. Secando as mãos rapidamente no avental, Marina foi até a porta, esperando encontrar algum entregador ou talvez o porteiro com alguma correspondência. O que ela não esperava era a mulher parada do outro lado da porta.
Alta loira, vestida com uma elegância casual que custava mais do que Marina ganhava em 6 meses, a visitante tinha olhos azuis penetrantes que a avaliaram da cabeça aos pés em menos de 2 segundos. O julgamento naquele olhar foi instantâneo e devastador. Quem é você? A pergunta veio direta, sem preâmbulos ou educação básica. Marina sentiu seu estômago revirar, mas manteve a compostura. Trabalho aqui. Posso ajudar? A mulher riu, mas não havia humor naquele som, apenas escárnio. Trabalha aqui. Que conveniente. Ela empurrou a porta com mais força do que o necessário, entrando sem ser convidada. E Marina teve que dar um passo atrás para não ser atropelada. Onde está Rafael? Marina não precisava perguntar quem era aquela mulher. Reconheceria aquele rosto em qualquer lugar, mesmo anos mais velha, e com algumas linhas de expressão que não estavam na foto que vira no escritório. Lívia, a ex-esposa. A pessoa que havia destruído Rafael de formas que ele ainda estava tentando reconstruir. Ele está ocupado no momento. Posso avisar que a senhora está aqui? Marina manteve a voz profissional, mas suas mãos tremiam levemente ao seu lado. Lívia andou pela sala como se ainda fosse dona daquele espaço, tocando objetos, avaliando mudanças. A senhora, ela repetiu com sarcasmo, que formalidade toda. Rafael deve estar pagando bem para você ser tão certinha. A insinuação estava clara, e Marina sentiu o sangue subir ao rosto. Antes que pudesse responder, a voz de Rafael cortou o ar. O que você está fazendo aqui, Lívia? Ele estava parado na entrada do corredor, o rosto uma máscara de contenção. Mas Marina podia ver a tensão em cada linha do seu corpo. Lívia se virou e seu rosto se transformou completamente. O escárnio deu lugar a uma expressão suave, quase meiga, que Marina reconheceu como profundamente falsa. Oi, amor. Quanto tempo? Ela deu alguns passos em direção a Rafael, mas ele permaneceu onde estava, sem se mover para recebê-la. Você não respondeu minha pergunta. O que está fazendo aqui? A voz de Rafael era dura, sem dar espaço para intimidades. Lívia fez um pequeno bico, como se estivesse magoada. Não posso visitar meu ex-marido. Soube que você vai ao baile da construtora esse ano. Fiquei surpresa. Você andou tão recluso depois do divórcio. Marina sentiu que deveria sair, deixá-los a sós, mas seus pés pareciam grudados no chão. Havia algo na dinâmica entre os dois que a mantinha ali, uma mistura de fascinação e horror, como assistir a um acidente em câmera lenta. Rafael finalmente se moveu, mas foi para ficar ao lado de Marina, não para se aproximar de Lívia. O gesto não passou despercebido. Os olhos de Lívia estreitaram, voltando-se para Marina com interesse renovado e muito mais perigoso. Então é verdade. Você está levando alguém. Ela riu, mas havia uma histeria contida naquele som. E escolheu a empregada. Que poético, Rafael. Sempre soube que você tinha um lado rebelde escondido. Marina, pode nos dar licença? Rafael falou sem tirar os olhos de Lívia, mas sua mão tocou brevemente o cotovelo de Marina. Um gesto quase imperceptível de apoio, ou talvez pedido de desculpas. Marina assentiu e se retirou para a cozinha, mas não conseguiu evitar ouvir a conversa que se seguiu. As vozes vinham abafadas, mas o tom era inconfundível. Lívia estava furiosa, sua voz subindo e descendo em ondas de indignação, enquanto Rafael permanecia firme, cada palavra saindo controlada, mas cortante como vidro. Você não pode fazer isso comigo. Aparecer no baile com ela depois de tudo que passamos juntos. A voz de Lívia estava carregada de uma emoção que Marina não conseguia identificar se era raiva ou desespero. Eu não estou fazendo nada com você, Lívia. Você perdeu o direito de opinar sobre minha vida no dia em que decidiu me trair na nossa própria casa. A voz de Rafael estava baixa, mas firme, cada palavra escolhida com precisão cirúrgica. E não envolva Marina nisso. Ela não tem nada a ver com o que aconteceu entre nós. Houve um silêncio tenso, depois o som de algo sendo jogado, talvez uma almofada batendo contra a parede. Você está cometendo um erro.
Esse tipo de relacionamento nunca funciona. Vocês são de mundos completamente diferentes. Marina encostou-se na parede da cozinha, o peito apertado. As palavras de Lívia ecoando todas as suas próprias inseguranças. Era exatamente o que ela havia pensado, o que Cida havia alertado. Mundos diferentes. Não importava o que ela sentisse, não importava os momentos de conexão que compartilhara com Rafael. A realidade era inescapável. Ela era a empregada, ele era o patrão milionário. E o abismo entre esses dois lugares não podia ser atravessado por vestidos bonitos ou aulas de dança. Minha vida não é mais da sua conta, Rafael disse. E Marina ouviu o som de passos se aproximando da porta. Quero que você vá embora e não volte. Não temos mais nada para conversar. Você vai se arrepender disso. A voz de Lívia estava carregada de veneno. Quando ela te decepcionar, quando perceber que está apenas usando você pelo dinheiro, você vai lembrar que eu avisei. A porta bateu com força e Marina ouviu o som dos saltos de Lívia marchando pelo corredor até o elevador. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado de todas as coisas não ditas. Marina permaneceu na cozinha, as mãos apertando a borda da pia, tentando processar o que acabara de acontecer. Quando finalmente reuniu coragem para voltar à sala, encontrou Rafael parado na varanda, as mãos apoiadas no parapeito, os ombros tensos. Sinto muito, ele disse sem se virar. Você não deveria ter sido exposta a isso. Marina se aproximou devagar, mantendo uma distância respeitosa. Não foi sua culpa, ela apareceu sem avisar. Rafael riu amargamente. Essa é a especialidade dela. Aparecer quando menos se espera e destruir qualquer momento de paz que eu consegui construir. Ele finalmente se virou para olhá-la. E Marina viu a exaustão em seu rosto, como se aquela visita de 10 minutos tivesse drenado toda a sua energia. O que ela disse sobre você estar me usando pelo dinheiro? Você sabe que eu não penso isso, certo? Marina queria dizer que sabia, queria confortá-lo, mas as palavras de Lívia haviam plantado uma semente de dúvida que ela não conseguia ignorar. Não era exatamente sobre o dinheiro, mas havia verdade naquela acusação. O acordo deles era transacional, havia começado como negócio, e embora tivesse evoluído para algo mais complexo, a base permanecia a mesma. Marina estava ali porque precisava dos 10 mil reais, porque sua família dependia daquele dinheiro. Sem isso, ela nunca teria aceito ir ao baile, nunca teria cruzado aquela linha. Eu sei, ela disse finalmente, mas sua voz não saiu tão convicta quanto gostaria. Rafael percebeu, claro que percebeu. Ele lia as pessoas com a mesma facilidade com que lia plantas arquitetônicas. Marina, olhe para mim. Ela obedeceu, forçando-se a manter contato visual. Eu não me importo com o que Lívia ou qualquer outra pessoa pensa. Eu sei o que isso é. Sei o que você é. Ele fez uma pausa procurando as palavras certas. Você é honesta. É a pessoa mais genuína que conheci em anos. E se há algo transacional em nosso acordo, a culpa é minha por ter estruturado as coisas assim desde o início. Mas o que está acontecendo entre nós, isso não tem nada a ver com dinheiro ou acordos. Marina sentiu lágrimas picarem seus olhos e piscou rapidamente para afastá-las. Eu não sei o que está acontecendo entre nós, ela admitiu em voz baixa, e isso me assusta. Rafael deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Me assusta também, porque sei que quando isso terminar, quando o baile acabar e você receber seu pagamento, vamos ter que decidir o que fazemos com tudo isso. Ele gesticulou vagamente entre os dois, como se pudesse apontar para os sentimentos invisíveis que cresciam no espaço que os separava. E não sei qual é a resposta certa. Só sei que não quero que acabe. A confissão ficou suspensa no ar, vulnerável e crua. Marina sentiu seu coração acelerar, o sangue pulsando em seus ouvidos. Era a coisa mais próxima de uma declaração que Rafael havia feito, e ela não sabia se deveria fugir ou se aproximar ainda mais. Rafael, isso é loucura.
ela disse, mas sua voz estava fraca, sem convicção. Lívia tem razão sobre uma coisa. Somos de mundos diferentes. Eu limpo sua casa, cozinho sua comida. Como poderia haver algo real entre nós quando a base é tão desigual? Rafael balançou a cabeça veementemente. Isso é o que fazemos por ganhar a vida, não quem somos. Você não é apenas a pessoa que limpa minha casa. Você é inteligente, observadora, tem uma força que eu não vejo em ninguém do meu círculo social. E eu não sou apenas o cara rico que te paga. Ou pelo menos espero não ser apenas isso. Havia uma insegurança na voz dele que Marina nunca havia ouvido antes. Uma necessidade de validação que a tocou profundamente. Você não é apenas isso, ela disse suavemente, e era verdade. Rafael havia se tornado muito mais do que seu patrão nas últimas semanas. Ele era a pessoa com quem compartilhava silêncios confortáveis, enquanto tomavam café pela manhã. Era quem fazia piadas ruins para tentar fazê-la rir quando percebia que ela estava preocupada. Era quem realmente a via não como função, mas como pessoa. Mas isso não muda o fato de que é complicado. Muito complicado. Rafael assentiu lentamente. Eu sei, e não estou pedindo para você resolver isso agora. Só estou dizendo que quando chegarmos do outro lado do baile, quando não houver mais acordos ou obrigações entre nós, eu gostaria de ter a chance de descobrir o que isso pode ser. Marina fechou os olhos, tentando organizar o caos de emoções que se revoltavam dentro dela. Era tudo tão intenso, acontecendo rápido demais. Algumas semanas atrás, sua vida era simples, previsível, segura na sua monotonia. Agora estava no meio de um redemoinho que ameaçava arrastar tudo que ela conhecia. Vamos apenas focar no baile, ela disse finalmente, abrindo os olhos para encontrar Rafael, ainda olhando para ela com aquela intensidade que fazia seu estômago revirar. Depois a gente pensa no depois. Não era exatamente uma promessa, mas também não era uma rejeição. E Rafael pareceu aceitar aquilo como suficiente por enquanto. Ele sorriu, pequeno e triste, mas genuíno. Acordo, ele disse, estendendo a mão formalmente, como se estivessem fechando um negócio. Marina olhou para aquela mão, sabendo que era mais do que um simples aperto. Era um reconhecimento de que algo havia mudado irreversivelmente entre eles. Quando seus dedos se tocaram, Marina sentiu uma corrente elétrica subir por seu braço. E pelo jeito como os olhos de Rafael se arregalaram levemente, ele sentiu também. Eles ficaram ali parados, mãos ainda unidas, olhando um para o outro, e Marina pensou que talvez aquele fosse o momento mais assustador e mais emocionante de toda a sua vida. Porque pela primeira vez, ela estava permitindo-se querer algo que não era prático, que não resolvia problemas, que não ajudava ninguém além dela mesma. E essa liberdade era ao mesmo tempo libertadora e aterrorizante. A noite do baile chegou como uma tempestade inevitável. Marina acordou com o coração disparado, as mãos tremendo, enquanto tomava banho e tentava acalmar os nervos que ameaçavam consumi-la. Rafael havia insistido que ela se arrumasse na cobertura, dizendo que seria mais prático, e Marina não teve coragem de recusar. Quando chegou, ele já estava pronto, impecável no smoking preto, o cabelo penteado para trás de um jeito que o fazia parecer saído de uma revista. Seus olhos se encontraram através da sala. E Marina viu ali o mesmo nervosismo que sentia, a mesma expectativa misturada com medo. Ela se trancou no quarto de hóspedes para se vestir, as mãos tremendo tanto que precisou de 3 tentativas para subir o zíper do vestido dourado. Quando finalmente ficou pronta, Marina se olhou no espelho e teve que segurar a respiração. A mulher refletida ali não era a menina do interior que limpava casas para sobreviver. Era alguém forte, bonita, merecedora de estar em qualquer lugar que escolhesse. Marina segurou essa imagem em sua mente, precisando acreditar nela pelo menos por uma noite. Quando abriu a porta e saiu, Rafael estava esperando na sala. A reação dele foi imediata e devastadora. Ele congelou. O copo que segurava quase escorregando de suas mãos, os lábios se abrindo ligeiramente, mas sem som saindo.
Marina desceu os 3 degraus que separavam o corredor da sala, cada passo medido nos saltos dourados, e quando finalmente parou na frente dele, Rafael ainda não havia se movido. "Você está linda", ele disse finalmente, a voz rouca, carregada de uma emoção que ia muito além de simples admiração. "Não, você está absolutamente deslumbrante." Marina sentiu o calor subir pelo rosto, mas forçou-se a manter o contato visual. "Você também está muito bonito." As palavras pareciam inadequadas para descrever como Rafael estava naquele momento, mas eram as únicas que ela conseguia formar. Ele finalmente se moveu, fechando a distância entre eles, e Marina percebeu que estava segurando uma pequena caixa de veludo. "Eu sei que não faz parte do acordo", Rafael começou, abrindo a caixa para revelar um colar delicado de ouro com um pingente em formato de estrela, "mas pensei que combinaria com o vestido. Posso?" Marina apenas assentiu, incapaz de falar através do nó em sua garganta. Rafael se posicionou atrás dela, e Marina sentiu seus dedos roçarem sua nuca enquanto ele prendia o colar. O toque foi breve, mas queimou sua pele como fogo, e quando ela se virou para agradecê-lo, encontrou Rafael tão perto que podia sentir seu álbum, ver as pequenas manchas douradas em seus olhos castanhos. "Obrigada", ela sussurrou, e por um momento interminável, pareceu que ele se inclinaria, que cruzaria aquela última distância que os separava. Mas Rafael recuou, oferecendo seu braço formalmente. "Vamos!" O salão onde o baile acontecia era ainda mais impressionante do que Marina havia imaginado. Lustres gigantescos pendiam do teto alto, lançando luz dourada sobre os convidados que circulavam em vestidos de gala e smokings impecáveis. Marina segurou o braço de Rafael com mais força do que pretendia, e ele cobriu sua mão com a dele em um gesto reconfortante. "Respire", ele murmurou perto de seu ouvido. "Você pertence aqui tanto quanto qualquer pessoa nesta sala." Marina queria acreditar naquelas palavras, mas quando viu os olhares que se voltavam para eles, alguns curiosos, outros claramente surpresos, sua confiança vacilou. Foi Fernando, o sócio de Rafael, quem se aproximou primeiro, a esposa Beatriz ao seu lado, com um sorriso que não chegava aos olhos. "Rafael, que surpresa vê-lo aqui! E acompanhado." O tom era amigável, mas havia uma pergunta não feita pairando no ar. Rafael apresentou Marina com naturalidade impressionante, sua mão firme nas costas dela. E embora Beatriz fizesse perguntas sutilmente invasivas sobre como se conheceram, Rafael desviou todas com graça e firmeza. Marina percebeu então que ele estava a protegendo, criando um escudo entre ela e a curiosidade voraz daquelas pessoas. A noite progrediu em um borrão de conversas superficiais e sorrisos educados. Marina descobriu que conseguia lidar melhor do que esperava, respondendo perguntas com honestidade, mas sem se expor demais. Quando alguém perguntava o que ela fazia, dizia simplesmente que trabalhava com gestão doméstica, e a vagueza da resposta parecia satisfazer a maioria. Mas foi quando a música começou que tudo mudou. Rafael a conduziu para a pista de dança, e de repente estavam ali, seus corpos próximos, movendo-se no ritmo da valsa que haviam praticado com tanta dificuldade. "Você está se saindo perfeitamente", Rafael murmurou enquanto giravam pela pista. Marina riu, nervosa, mas genuína. "Estou tentando não pisar nos seus pés." Mas a verdade era que dançar com Rafael parecia natural de um jeito que ela não esperava, como se seus corpos soubessem instintivamente como se mover juntos. Foi durante a terceira música que Marina viu Lívia parada na borda da pista, observando-os com uma expressão que misturava raiva e algo que parecia perigosamente próximo de arrependimento. Marina tensionou, mas Rafael seguiu sua linha de visão e apertou sua cintura suavemente. "Não olhe para ela, olhe para mim." Marina obedeceu, voltando seu foco para Rafael, e o que viu ali a deixou sem ar. Não era o olhar educado de um patrão para sua empregada.
Não era a gratidão de alguém que estava sendo ajudado com um favor. Era algo profundo e assustador. Era desejo e ternura misturados. Era a expressão de alguém que estava vendo a pessoa mais importante do mundo. Marina! Rafael disse seu nome como uma prece e de repente nada mais importava. Não importava quem estava olhando, não importava o que pensariam, não importava nenhuma das complicações que os esperavam depois. Tudo o que importava era aquele momento, aquele olhar, aquela conexão que pulsava entre eles como coisa viva. Quando a música terminou, Rafael não a soltou imediatamente. Em vez disso, ele se inclinou e sussurrou: "Preciso te mostrar uma coisa. Vem comigo?" Marina assentiu, deixando-se guiar através da multidão até uma varanda externa que dava para a cidade iluminada. O ar fresco da noite era bem-vindo depois do calor do salão, e Marina respirou fundo, tentando organizar o turbilhão de emoções que ameaçava transbordá-la. Rafael ficou ao seu lado, suas mãos apoiadas no parapeito, o rosto virado para o céu estrelado. "Eu trouxe você aqui hoje com a desculpa de um acordo." Ele começou, sua voz baixa, mas firme. Mas isso deixou de ser sobre o acordo há muito tempo. Talvez nunca tenha sido apenas sobre isso. Ele se virou para encará-la, e Marina viu vulnerabilidade crua em seu rosto. "Você me fez lembrar como é sentir algo real. Como é querer acordar de manhã porque sei que vou te ver. Como é ter alguém que me vê de verdade. Não a versão que mostro para o mundo, mas quem eu realmente sou, com todas as falhas e medos." Marina sentiu lágrimas picarem seus olhos, mas não as conteve. "Rafael, Ela começou, mas ele balançou a cabeça gentilmente. "Deixa eu terminar. Sei que tudo isso é complicado. Sei que começou de forma errada, mas não consigo me arrepender. Porque se não tivesse feito aquela proposta absurda, nunca teria descoberto o que estava bem na minha frente esse tempo todo." Ele pegou as mãos dela entre as suas, e Marina sentiu o calor daquele toque irradiar por todo o seu corpo. "Você não é minha empregada, Marina. Nunca foi, não de verdade. Você é a pessoa que me faz rir quando estou enterrado em trabalho, que prepara café forte demais, mas do jeito que eu gosto, que entende meus silêncios e aceita minhas imperfeições." Marina não aguentou mais. "Eu também sinto isso." As palavras saíram em um suspiro urgente. "Tento me convencer de que é errado, que somos muito diferentes. Mas a verdade é que nunca me senti tão vista, tão valorizada quanto me sinto com você. Você não me trata como se eu fosse menos por não ter dinheiro ou educação formal. Me trata como igual, como alguém cuja opinião importa." Ela fez uma pausa, reunindo coragem para o resto. "E me apaixonei por você no processo. Sei que é loucura, sei que aconteceu rápido demais, mas é verdade." A confissão ficou suspensa entre eles por um momento eterno. Então, Rafael sorriu. Aquele sorriso genuíno e devastador que transformava completamente seu rosto. "Graças a Deus," ele disse, puxando-a para perto, "porque eu também me apaixonei por você e estava morrendo de medo de estar sozinho nisso." E então, finalmente, ele a beijou. Foi um beijo suave no começo, quase hesitante, como se ele estivesse perguntando permissão. Mas quando Marina respondeu, entrelaçando os braços em volta de seu pescoço, o beijo se aprofundou, tornando-se urgente e necessário, carregando semanas de tensão não resolvida e sentimentos reprimidos. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego, encostados um no outro, como se precisassem do apoio para não cair. "E agora?" Marina perguntou, sua voz ainda trêmula. Rafael passou o polegar suavemente por sua bochecha, limpando uma lágrima que havia escapado. "Agora a gente descobre isso juntos, sem acordos, sem transações, sem papéis definidos. Apenas eu e você, construindo algo real." Marina sorriu através das lágrimas. "E o dinheiro? Os 10 mil? Rafael balançou a cabeça. "Já transferi para sua conta hoje de manhã. Isso nunca teve a ver com você ganhar o dinheiro através de um trabalho. Você merecia, independente de qualquer coisa." Marina sentiu seu peito apertar com a generosidade daquele gesto, com a confiança que ele demonstrava.
Obrigada, ela sussurrou, por tudo, por me fazer sentir que posso ser mais do que sempre achei que seria. Rafael a puxou novamente para seus braços e eles ficaram ali abraçados sob as estrelas, a cidade pulsando abaixo deles, enquanto escreviam o primeiro capítulo de algo novo. Dentro do salão, a música continuava tocando. As pessoas continuavam dançando alheias ao momento que acontecia na varanda. Mas para Marina e Rafael, o mundo havia se reduzido àquele abraço, àquela promessa silenciosa de que nem tudo que começa de forma complicada está destinado a terminar mal. Quando voltaram para dentro, de mãos dadas, desta vez, sem esconder ou fingir, Marina viu Lívia mais uma vez. Mas desta vez, o olhar da ex-esposa não a afetou. Porque Marina não era mais a empregada insegura tentando pertencer a um mundo que não era seu. Era a mulher que Rafael havia escolhido, não por obrigação ou acordo, mas porque a valorizava, a amava. E enquanto dançavam pela última vez naquela noite, Marina olhou nos olhos de Rafael e viu seu futuro refletido ali. Não seria fácil, teriam desafios pela frente, conversas difíceis sobre como fazer aquilo funcionar. Mas pela primeira vez em muito tempo, Marina tinha esperança. Esperança de que o amor podia cruzar qualquer abismo, de que duas pessoas de mundos diferentes podiam criar um mundo novo que fosse só delas. E quando Rafael sorriu para ela, aquele sorriso que era só seu, Marina soube com certeza absoluta que havia feito a escolha certa. Não de aceitar os 10 mil reais, mas de abrir seu coração para a possibilidade de algo mais. De acreditar que ela merecia ser amada exatamente como era. E naquele momento, sob as luzes douradas do salão, Marina Santos deixou de ser apenas a menina do interior que limpava casas. Ela se tornou simplesmente Marina, a mulher amada. E isso era mais do que suficiente. Era tudo.